A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos para mais uma lição, né? A lição de hoje é uma lição assim bem singular, bem diferente, viu? Que a gente vai estudar hoje, que é exatamente esse tipo de missão, né? Ou chamados missionários fazedores de tenda. O que seria isso, né? Ok? Então, já quero entrar na introdução e eu trouxe aqui um materialzinho para vocês, eu vou já mandar o menino distribuir, aí vocês podem ler em casa. Pode até ler agora, se der tempo, né? Eu vou fazer, são 3 perguntazinhas que nós temos aqui na introdução, e com certeza esse materialzinho vai responder assim, de maneira bem prática, bem sucinta, essas perguntas, né? Aqui na introdução da sua revista tem assim. São 3 perguntas que ele faz aqui, o comentador. Começa com essas 3 perguntas. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Sim ou não? Não. Mas depende. Vai depender de como Deus tem uma chamada com você. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que Deus tirou da vida profissional. Conheci um casal de pastores, hoje eles estão no campo, que um trabalhava numa empresa ali perto da Pajuçara, não me lembro o nome dela, né? E ela era funcionária do Cartório João de Deus. E o mais interessante é que a chamada foi tão comprovada que Deus, quando tirou um, tirou o outro do trabalho. Nenhum pediu as contas. Mas o próprio cartório deu as contas da esposa e a empresa também, e eles foram para o campo. Mas isso aí é algo, escute bem, é algo singular, não é com todo mundo, é Deus que sabe, é Ele que quer. É como Ele faz. Nós não podemos reclamar nem dizer nada. Mas existe a possibilidade de uma pessoa, que exatamente isso aqui vai mostrar para vocês aqui a quantidade de pessoas que fizeram missões sem depender da igreja. Vou mostrar aqui já para vocês aqui. A segunda pergunta, bem interessante. Vamos começar com essa introdução, né? A primeira, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Bom, de acordo com a lição, parece que não, né? Mas, no geral, às vezes é uma chamada particular. A segunda pergunta, só existe apenas um modelo de chamada missionária? A gente pensa que é. A gente muitas vezes foi criado, fazer missão, tem que fazer missão. Às vezes, irmão, vou já dizer uma coisa para vocês, bem prático. Muitas vezes nós não vamos para o exterior, muitas vezes nós não dá tempo para a gente evangelizar nem a cidade que a gente mora, uma vida muito corrida. Mas se eu disser a vocês que um casal que cuida bem da sua casa já está fazendo missão? Casal que cuida dos filhos, um casal que dá bom testemunho já é um missionário, já está fazendo missões? É sim. Não vamos nos enganar, não. Irmãos, olha, eu conheço muita gente que está fazendo missões quando deveria, primeiramente, fazer missões na sua casa. Os filhos estão todos desviados, a casa está toda caída e ele está fazendo missões. Bom, não estou dizendo que isso é normal, mas eu quero dizer que quando você está cuidando da sua casa e não tem tempo, claro, isso aí é algo bem singular. Quando não tem tempo, você trabalha para sustentar a sua casa, ali é uma missão, certo? Não é o caso aqui que a gente vai falar, certo? E em terceiro lugar, chamado missionário e a vida profissional são irreconciliáveis? E aí, o que vocês dizem? Aqui a pergunta é, chamado missionário e a vida profissional são irreconciliáveis? Pode se conciliar sim, por que não? O maior exemplo disso é exatamente o maior personagem da revista de hoje, da lição de hoje. Quem é ele? Paulo, rapaz. Paulo era fazedor de tenda, certo? E aí, pode entregar aí o material para o pessoal, enquanto eu vou lendo aqui alguma coisa, certo? Vai lá, Roberto e o menino Edilson do outro lado e um do outro aqui, certo? Então, o que é esses missionários fazedores de tenda? Olha o que é que diz aqui. A expressão moderna, é uma expressão moderna, viu? Uma expressão moderna usada para se referir ao missionário que, inspirado no exemplo do apóstolo Paulo, trabalha para sustentar
e criar oportunidades de estabelecer pontes com o contexto local, já que a profissão de Paulo era de fazedor de tendas, conforme nós vamos encontrar, está escrito lá na Bíblia, em Atos 18:3, adotou essa expressão como referência a esse tipo de missionário. Então, Paulo, irmãos, por direito, se você for para a Bíblia, Paulo, por direito, como apóstolo, ele diz que tinha, como apóstolo, tinha o direito de ser sustentado pela igreja. E é uma coisa bíblica, porque há pessoas que são o quê? São tratadas, a igreja trata deles, sustenta a vida deles para fazer missões, para dirigir um trabalho. Às vezes um pastor, por exemplo, pastor de tempo integral, quando Deus tira do trabalho material, com certeza, se ele trabalha todos os dias na igreja, dá assistência, então a igreja tem mais a obrigação de sustentá-lo, certo? Mas isso aí é algo muito particular, porque exatamente aqui nós vamos encontrar aqui, ó, tá aqui, ó, são duas páginas bem interessantes, nós vamos encontrar aqui muitos exemplos de pessoas que conciliaram a vida profissional e também juntamente com a vida espiritual. Começa aqui no ponto 1. Não vou ler tudo não, porque não quero, tenho que ir para a revista. José, Daniel, Neemias, Paulo, Áquila e Priscila, todos eles aqui eram pessoas que tinham suas funções seculares. José era governador do Egito. Daniel era o quê? Daniel era uma pessoa da corte, era um erudito lá da corte. Neemias era um copeiro mor do rei que foi fazer a obra, né, levando o povo de volta. Paulo nem se fala. Se nem a gente vai já ver tudo sobre Paulo, né? Áquila e Priscila, que era um casal que morava em Corinto, e eles eram fabricantes de tenda. Por isso que deu certo. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, se deu com o casal e foram trabalhar juntos, e foi uma bênção, não é verdade? Aí, na outra página que você está recebendo aqui, nós encontramos aqui os nestorianos. Eu estou só dando esse subsídiozinho, mas se você quiser explorar, você pode ir na internet e procurar quem foi os nestorianos, entendeu? Discípulos de Nestor, um movimento muito conhecido, e esse pessoal também, que eram os maróvios, né? O movimento maroviano, né? Eles evangelizaram através da sua profissão. Eles tinham profissão e aproveitavam a profissão para evangelizar. A história muito bonita aqui é o ponto 3, a história e exemplos notáveis. Eu só coloquei um, mas se a gente for atrás, inclusive, o Josué não falou ainda, mas nós trouxemos um livro para sortear para vocês hoje, viu? Um livro sobre missões. História e teologia de missões. Está aí com o Josué, não sei se ele já deu para você aí, já deu? Ainda não, né? Tá aí, tá? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha aqui. No final, os irmãos preparam aí os numerozinhos e nós vamos sortear esse aqui, viu? Teologia Prática 4, História e Teologia de Missões, certo? É um livrinho que nós usamos nessa matéria aqui, que é a História e a Teologia de Missões, certo? Ok? Então, no final, um de vocês vai sair com esse livrinho aí, cortesia da Escola de Educação Teológica Boa Semente. Muito bem. Um exemplo notável aqui, bem rápido, você vai ver aqui no ponto 3, é do missionário, pastor e missionário David Livingstone. Ele foi para a África, olha, era um escocês, tá entendendo? Vivia na Inglaterra, no conforto, no luxo, e deixou tudo para ir para a África. Ele entra na África, ele era médico, mas aproveitou a profissão também de arqueólogo e ele resolveu entrar nesse país, ou nesse continente, para ali descobrir as nascentes do Nilo. Interessante é que ele fez missões, foi muito bem sucedido, morreu e não conseguiu descobrir as nascentes do Nilo, mas deixou um legado muito importante, que foi exatamente a maior parte dos guerreiros, mulheres e homens da tribo Zulus, foram evangelizados por ele, mas ele caiu tanto na graça do povo e não dependeu de missões de fora ou do seu país. Ele se sustentava e ele era um médico. E o que aconteceu? Ele conseguiu ganhar o coração daquele povo. Mas foi uma coisa tão bonita que quando ele morreu de joelhos, viu? Acharam ele morto na cama, seus últimos momentos, né? Uma infecção já há muito tempo, né? Aquelas águas que ele tomava não eram filtradas. Mas o que aconteceu? A família reclamou o corpo e foram até a tribo para trazer o corpo e o cacique principal, o chefão da tribo, disse assim, negativo. Você não leva nosso pai, de jeito que ele chamava pai, né? Davi, que era o nome dele, era David Livingstone. Você não leva, não. Mas aí conversaram com
o pessoal da tribo com o chefe, tudinho. E eu sei que acabaram convencendo a levar o corpo. Aí o cacique, o chefe da tribo, disse assim: tudo bem, eu concordo, vocês podem levar o corpo do nosso pai. Agora, o coração dele, isso diz literalmente, fica aqui. E até hoje, em uma das tribos Zulus da África, tem um túmulo onde está sepultado o coração deste missionário. Você vê como é interessante o testemunho dele, né? Foi sepultado com honras lá na sua terra, mas o coração dele ficou na África, né? Ok? Aí aqui, bem rápido, eu não vou ler não, viu? Só situar aqui para a gente começar já a revista. Profissões a serviço do reino de Deus na Bíblia. Você vai encontrar exatamente em Êxodo 25, versículo 9, pessoas, né, como Bezaliel, Aioliabe, que foram chamados por Deus para trabalhar na construção da arca. Então, eram hábeis marceneiros, carpinteiros, que fizeram aquele trabalho com muito afinco, né? Temos também Neemias e Esdras, que eram também pessoas que tinham o seu próprio trabalho, e Deus usou esses homens, tanto Neemias como Esdras, para fazer a obra, o êxodo, levando o povo de volta para a sua terra, né? E temos também um exemplo simples aqui do 3, Dorcas, ou chamada Tabita, que era com certeza deveria ser uma jovem, não sei, né? E fazia peças e vestuário para distribuir para as pessoas carentes. Você vê, né? Trabalhava em tudo isso, né? E aí, para a gente terminar, eu não vou ler, como eu disse. Nós temos aqui profissionais brasileiros, aliás, missionários no Brasil, que estão incluídos ou inseridos dentro deste conceito fazedor de tenda, né? E aqui eu quero destacar, na última página aqui, o missionário Robert Kelly e a sua esposa Sara. Eles estiveram aqui no Brasil e evangelizaram Petrópolis. Foi ele, até falado aqui no Congresso da Escola Dominical agora. Eles foi quem fundaram a Escola Dominical em Petrópolis, não é verdade? Então, ele era médico e exercia a sua função pastoral e, ao mesmo tempo, ele também era médico, exercia, clinicava as pessoas, né? E conforme aqui o relato aqui que nós colocamos aqui nesse folhetozinho, ele praticava medicina e diz aqui a história que ele ajudou a debelar a epidemia de cólera que aconteceu em Petrópolis, né? Em novembro de 1855, e a epidemia da febre amarela que aconteceu no Rio de Janeiro em 1858. Aí você pode se aprofundar com isso aqui, você já tem uma chave para ir mais adiante, não é verdade? Ok? E aí isso aqui foi na onda de deixa eu ver aqui, esse é chamado período, primeira onda de 1885 a 1950, né? A segunda onda de 1950 a 2000, que é exatamente quando houve um despertamento muito grande de pessoas, professores, arquitetos, engenheiros, que foram para outros países, não é verdade? Aproveitaram a sua profissão, porque tem local, irmãos, que não se entra como missionário. Não aceitam. Tem países que você não pode dizer, eu vim para cá, mas eu sou pastor, eu sou missionário. Ele não aceita, não. Você tem que entrar com alguma função, médico, enfermeiro, dentista, alguma coisa. Geralmente a gente vê mais na área da saúde, mas não é só isso, não. Pode ser também em outras áreas, né? Fundaram clínicas e, assim, muitos trabalhos foram feitos por esse tipo de pessoas que não mediam esforços. Tendo a sua vida profissional, eles aproveitaram com isso, e uma vantagem, qual é a vantagem disso? É que eles tinham ampla liberdade para pregar o evangelho sem problemas nenhum. Porque às vezes você é enviado por uma igreja missionária e às vezes você é obrigado a cumprir os quesitos daquele movimento. E às vezes esses quesitos não são certos, né? Algumas coisas você não concorda, às vezes você tem que concordar para poder ser sustentado. Mas o missionário fazedor de tenda é diferente. Ele é aquela pessoa livre, ele é autônomo, ele vai para onde quer e lá aonde ele chega, ele se dá bem. O seu trabalho sustenta a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, com certeza, Deus abre a porta e facilita e dá tempo a ele para ele evangelizar. Esse é chamado, que é exatamente o assunto que nós vamos falar hoje, né? Esse é o missionário fazedor de tendas, certo? O conceito, vamos aqui começar aqui, profissão do apóstolo Paulo. O primeiro ponto aqui, a vida profissional do apóstolo Paulo e a sua vocação ministerial. Vou ler só os tópicos principais, viu? A gente vai comentar alguma coisa. A profissão do apóstolo Paulo. O texto da nossa leitura bíblica, conforme foi lido, Atos 18, de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico, né? Chamado fazedor de tenda, né? E é exatamente isso, né? Esse termo ficou, ou ele oriundo, exatamente porque
Paulo foi que deu essa ideia, através de Paulo, né? Paulo, como eu disse a vocês, ele chegou na cidade de Corinto e ali se uniu a um casal chamado Áquila e Priscila, e ali começaram a fazer a obra de Deus, mas eles tinham seu próprio recurso. Como disse a vocês, Paulo fazia isso porque Paulo, ele sabia trabalhar e ele não queria que o evangelho tivesse nenhum prejuízo com respeito à questão de pagamento. Veja bem, às vezes tem pessoas que se escandalizam porque um pastor recebe dinheiro. É muito, irmão, é difícil. Você trabalhar pela fé, sendo sustentado por uma igreja, é muito difícil. Sabe por quê? Porque nem todos entendem. Então, no dia que você precisar trocar seu carro, alguém vai dizer, olha aí, o pastor está ficando rico. Olha aí, tá vendo aí? Olha, tá tomando o dinheiro das ovelhas. Isso é muito difícil. Então, tem pessoas que não se sentem bem com isso, preferem ter o seu próprio trabalho, né? Então, teve momentos no ministério de Paulo que ele se viu obrigado a trabalhar exatamente para ninguém pegar na munheca dele, no pulso dele, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse realmente pregar o evangelho sem ter nenhum problema, como ele mesmo afirma, né? Eu não quero trazer prejuízo para nenhum irmão na fé de me ver recebendo dinheiro, porque eu mesmo prego que aquilo que Jesus também ensinou e a Bíblia ensina que aquilo de graça que você recebeu, de graça você dê, né? Que é exatamente a palavra. E às vezes acontece, né? De alguém não entender e dizer, olha, tá vendo? Ele só prega se for do cachê, ele só prega se for não sei o quê. Aí, para isso aí é bom o trabalho. Diga. Hoje tem muita gente se aproveitando dessa função de pregador, ou até mesmo de pastor, para ganhar dinheiro. Não vamos, né, exagerar demais, mas tem. Ainda tem muita gente que se utiliza disso para viver, né? Ok? Mas vamos lá, continuar. Então, a questão da fabricação de tendas, na época de Paulo, vamos para o contexto da época de Paulo, era algo que era muito bom e lucrativo. Por quê? Porque a tenda, naquela época, muita gente precisava da tenda devido à vida daquele povo que era uma vida nômade. O que é uma vida nômade? A vida nômade é a vida de pessoa que não tem lugar certo para morar. Então ele ia e parava aqui e estendia sua barraca, seu acampamento, né? Quem foi que viveu assim? Abraão. Abraão tinha uma fazenda móvel, onde ele chegava e se instalava, não é verdade? Então, esse costume, ele vai, né, adentra para o Novo Testamento, e nessa época, pode crer, ainda havia muitos pastores, muita gente do campo que vivia essa vida, né? Precisando ter suas próprias tendas móveis, para onde ele chegasse, armava a sua tenda, né? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, juntamente com o casal Áquila e Priscila, ali na cidade de Corinto, eles fabricavam essas tendas. Outra coisa também, era algo muito rentável, por quê? Porque, como eu disse, muita gente precisava dessas tendas e até o próprio Império Romano. Ele comprava essas tendas porque os soldados, quando iam para campanhas militares, eles levavam essas tendas e ali, como eles ficavam no meio do mato, como eles ficavam no meio das matas e pernoitavam ali, tinha que ter ali seu próprio acampamento e essas barracas ou essas cabanas móveis eram feitas, certo? Ok? Então, daí vem exatamente a profissão do apóstolo Paulo, que era fabricar tendas, né? E com isso, com essa fabricação de tendas, que Paulo se utiliza para ter seu próprio recurso, ele agora pode, e com autoridade, dizer que ninguém podia acusá-lo de nada, não é verdade? Como ele mesmo disse, eu por direito, eu tenho direito. Até porque, veja bem, a própria Bíblia, no Antigo Testamento, dá esse respaldo ao trabalhador. E o próprio apóstolo Paulo usa a expressão antigo testamentária a respeito do boi. Ele diz, o boi, porventura, você vai tirar da boca do boi o alimento que ele, quando está debulhando, quando cai, vamos supor, quando cai alguma espiga, quando cai algum caroço que o boi vai comer, você vai tirar da boca dele? Não, é normal, ele está trabalhando, então não se pode amarrar a boca do boi para ele trabalhar que não dá certo, então tem que deixar ele comer. É aquela questão, né? Você trabalha com mel, tem algum problema de você de vez em quando provar o mel? Não tem problema, né? É seu, né? Você não está trabalhando? Então, da mesma maneira, é a obra de Deus. Você está trabalhando, quem foi chamado. Agora, é como eu te disse, como eu digo para vocês, isso é chamada. Quando Deus chama,
ele coloca a pessoa para viver nessa condição. Agora, pergunte a essas pessoas que vivem pela fé, de verdade, qual foi o preço que eles pagaram para estar nessa condição. Não foi nada fácil. Não é de qualquer jeito. Não é eu que quero. Eu vou viver pela fé, irmã. Pois é, irmã, eu vivo pela fé, viu? Aí eu estou aqui, né? Está na hora do almoço, a irmã, né, me convida para almoçar, à noite me chama para jantar. Não. Paulo não aceita isso. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, às Tessalonicenses, ele chega a repreender os irmãos que estavam com esse tipo de comportamento. Ele diz, olha, se vocês não querem trabalhar, também não comam. Porque havia um excesso, né, ou uma chamada escatomania, mania de escatologia, que Jesus está voltando, então para que eu vou trabalhar? Isso é besteira, eu vou ficar aqui aguardando o Senhor. Não. Paulo, na segunda carta, ele nos ensina que nós devemos viver uma vida normal, trabalhando, fazendo o que é certo e aguardando a volta do Senhor, ok? Muito bem. Então, a vida profissional do apóstolo Paulo, né? Essas barracas, está tudo aqui, eu estou só passando por cima. Essas tendas ou essas barracas, geralmente elas eram feitas de pelos, né? Lã da cabra, né? Da cabra do carneiro, e ali eles faziam ali, teciam. É um trabalho muito artesanal, mas também muito resistente. Muito bem. Segundo ponto, segundo subtópico. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? A resposta aqui, que foi feita exatamente aqui no início da aula, né? Pode haver essa conciliação trabalhador e missionário ao mesmo tempo? Vamos aqui ver o que é que a revista diz. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos, olha aí, pessoal, os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. E cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Mas é claro. Bom, como é que eu vou dar de graça aquilo que Deus me deu de graça e quem é que vai sustentar minha família? Então, na cultura judaica, o ensinador, o rabino, ele tinha uma profissão. Ele tinha o quê? Uma função. E ele ganhava o seu sustento com aquilo, para poder agora trabalhar gratuitamente e apresentar o ensino sem cobrar nada. Mas isso aí é um lado da moeda. Mas existe aquele missionário que Deus coloca ele na obra e toca na igreja para que a igreja o sustente, para que a igreja envie os recursos, né? Mas no Antigo Testamento, como está escrito aqui, havia exatamente essa conjugativa ou essa conjugação profissional, né? A pessoa trabalhava, ganhava o seu sustento para poder ensinar gratuitamente, ok? Então é isso que a gente aprende aqui, não é verdade? Ok? E aí a gente vai ver aqui, ó, não é por acaso que o apóstolo Paulo era fariseu, como ele mesmo disse que era fariseu, não é isso? E fora criado aos pés de Gamaliel, ok? Mas não esqueceu da arte de fazer tenda. Quer dizer, ele chegou um momento em que houve necessidade de ele fabricar as tendas, fazer os negócios dele, para poder se manter, para não ser pesado a ninguém e a sua autoridade apostólica ainda ser mais forte, ser mais firme, não é verdade? Porque realmente é muito bom, irmãos, quando você tem seu próprio sustento, sua aposentadoria, e não precisa. Não, isso não é orgulho, não. Mas é bom, é algo interessante, né? Nem todo mundo tem essa capacidade de viver pela fé. Isso é algo que é Deus quem faz acontecer, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele deu certo ele viver, né? Ensinando a palavra, fazendo as missões, com certeza, né? E também ganhando o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento, não é verdade? E não atrapalhou uma coisa, não atrapalhou a outra. Ele pôde, e nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo é um exemplo nobre de um homem que foi chamado para fazer missões e fez missões, fundou igrejas, como a gente sabe, muitas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, igrejas gentílicas, não é verdade? E além dessa nobre tarefa espiritual de fundar a igreja, que não é fácil, viu? Você chegar e pregar o evangelho em locais onde não tem evangelho. Por isso que o nome certo para esse tipo de obreiro é o apóstolo. Esse é o apóstolo de verdade. É muito fácil, irmão, botar uma igreja aqui no final dessa rua aqui. É a coisa mais fácil do mundo.
Passa gente aqui de todo jeito. Às vezes até pessoas que vêm de outra igreja e acham aquela igreja bonitinha, entra, é fácil. Agora vá pregar o evangelho num local onde é proibido o evangelho. Vá pregar o evangelho num país onde as leis são contrárias ao cristianismo. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele foi esse missionário que adentrou em terras estranhas e fundou muitas igrejas, que a gente sabe, principalmente quem lê o livro de Atos dos Apóstolos vai compreender bastante, né, a obra missionária. E além do mais, além de fundador de igreja, Paulo também era um mestre. E no seu ministério de ensino, Paulo escreveu 13 cartas, que hoje compõem uma parte do nosso Novo Testamento. São 13 epístolas, né, que vão de grandes epístolas, epístolas pastorais, epístolas da prisão, primeiras epístolas, são divididas no total de 13, né, em partes, que é exatamente que foram escritos naquela época e hoje ainda são documentos que nós nos utilizamos para continuar aprendendo a palavra de Deus, ok? Muito bem. Olha aqui. Continuando lá no final do parágrafo. Assim eles, falando aqui do segundo ponto, né? A respeito de Paulo. Assim eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar aonde pudessem escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio das suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Quer ver um exemplo interessante no Antigo Testamento? É o exemplo do profeta Amós. Nós temos um livro muito interessante que é chamado, livro do escritor Dionísio Pape, né? Os Profetas Menores. E quem já leu esse livro do Dionísio Pape, dos Profetas Menores, ele vai encontrar exatamente um relato muito interessante, histórico, da vida do profeta Amós. Quem era o profeta Amós? Um profeta de Deus que foi chamado para pregar uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Nem todo mundo teve a coragem que Amós tinha. Mas para Amós pregar a palavra como Deus queria, foi necessário ele ter sua própria fonte de renda. E Dionísio Pape pesquisou, e no livro dele ele fala que o profeta Amós, e até porque a Bíblia diz que Amós era um profeta que era boiadeiro, quer dizer, cuidava de bovinos, e ao mesmo tempo era o quê? Agricultor, né? Plantava sicômoros, né? Então esse profeta, ele com certeza, ele tinha uma fazenda, né? Podia ser, podemos assim dizer, né? Tinha gado e tinha também suas frutas, suas verduras. E diz Dionísio Pape que ele aproveitava e ia para as feiras e levava os seus carros carregados de coisas, levava os seus bois para vender na feira, e ali ele aproveitava e pregava a palavra de Deus, usando como figuras os próprios materiais que ele vendia. Então isso deu ao profeta Amós aquela autoridade de dizer para o povo de Israel: olha, Israel, te ajeita, viu? Sabe por quê, Israel? Porque Deus me mostrou agora, nesse momento, um plumo descendo de lá para cá, de alto a baixo. E sabe o que é isso aí? É que Deus, ele vai descer esse plumo e a parede que não tiver direitinha, ele vai derrubar. Olha aí a força. Forte, meu irmão. Então, quando você tem convicção da palavra verdadeira, você paga um preço. Às vezes tem até locais que dizem assim: olha, irmão, você está muito incisivo, diminua mais aí, está muito forte esse negócio. Tenha cuidado, senão você perde o emprego. Olha aí. Aí o pobrezinho do missionário: ô, rapaz, e agora? Mas quando você tem a sua própria fonte de renda, como a Amós tinha, como esses missionários que eu mandei para vocês aqui, eles tinham, então eles tinham a autoridade de pregar como a Bíblia ensinava. Eles não eram devedores às missões. Você está entendendo? E aí, o apóstolo Paulo aqui é esse grande exemplo aqui, né, de fazer missões por conta própria, como também aqui nós podemos ver aqui, como eu falei do livro dos profetas menores, a história e a vida do profeta Amós. Ok? Alguma pergunta?
Ponto, o subponto 3. Ponto 1. E agora nós estamos no subponto 3. 1.3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Agora vamos ver aqui como é que Paulo se comportava, né? A ética, podemos assim definir de maneira simples, é o estudo do comportamento, como é que a pessoa se comporta, né? Entendeu? Então o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo. Então, quando Paulo fez isso, foi fabricar suas tendas para ele viver, né, com esse dinheiro, ele fazia isso já baseado naquilo que os fariseus faziam, naquilo que os mestres judaicos faziam. Tinha sua própria fonte de renda para poder dar de graça aquilo que ele recebeu de graça, né? Claro que nós vamos ver no Novo Testamento Paulo também recebendo doações, como ele recebeu da igreja dos Filipenses. Ele até agradece, né, pelas constantes ofertas, mas é outra história, é outro contexto, certo? Mas aqui Paulo estava fazendo conforme a necessidade ali daquele momento. Então, repetindo, o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daquele para quem ministrava, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento, conforme está escrito, né? Em 1 Coríntios 9, versículo de número 12 e seguintes. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. Ok? Vou ler mais um pouquinho para a gente fechar esse ponto e comentar um pouco. Privando-os no futuro que deveria abundar a conta de quem dá voluntariamente. Agora aqui, se você observar, trouxe até a Bíblia aqui para a gente observar. Eu queria que você abrisse aí Filipenses 4,17 e veja como é interessante e como Paulo recebeu ofertas e agradeceu de uma maneira bem interessante. Olha aí, Filipenses 4:17. Olha o que é que ele está dizendo aí, ó. Ele chega a dizer assim, não que eu procure donativo, quer dizer, oferta, ele não estava atrás disso. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quer dizer, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, quando vocês estão me ajudando na obra de Deus, Deus vai abençoar vocês cada vez mais. É como se você estivesse investindo e Deus está dando a recompensa. Você investe tanto e Deus vai te dar. É como hoje, irmão. Vamos aqui abrir esse pequeno parênteses para a gente entender melhor. A questão do dízimo hoje é algo muito interessante. Se você me perguntar, Aurélio, tem alguma base bíblica no Novo Testamento para você dar dízimo? Eu vou ser sincero para vocês. Não tem. Mas por que você dá o dízimo? Porque o dízimo, meus queridos, ele tem dois lados interessantes. Tem o lado espiritual e tem o lado racional. O lado, vamos começar pelo lado racional. A igreja do Senhor, o Estado paga a conta da energia? A prefeitura paga a conta da água? Uma reforma dessa aqui vem do governo federal? Tudo é do bolso dos irmãos. Então, é o dízimo. Você racionalmente entende que se você dizima na questão humana, porque você sabe que a igreja precisa fazer seus pagamentos, a igreja precisa comprar um bebedouro de água, a igreja precisa comprar poltrona, não é verdade? A igreja tem também até os seus próprios missionários que ela precisa. Então, você dizima sabendo que esse dinheiro é necessário. E a parte espiritual, o outro lado, é que você tem que entender que quando você dizima, ou quando você está ofertando, você deve ofertar nunca pensando em barganha. Nunca pensando, eu vou dar meu dízimo porque o irmão disse que se eu der o dízimo, Deus me abençoe. Isso é errado. Isso é errado, isso é interesse. Você, quando for dar o seu dízimo, ou quando você for entregar o seu envelope com a sua oferta,
você tem que fazer a seguinte oração: Senhor, eu vou agora abençoar a tua igreja, porque tu já tem me abençoado. Eu estou aqui apenas fazendo uma pequena colaboração, porque eu estou apenas tirando 10%, que tu já me deu 90%. Então, esse deve ser o entendimento. E olha o que é que, por isso que Paulo aqui é muito claro, olha aí, ó. Não que eu procure donativo. Paulo não está atrás disso, não. Paulo não estava pregando, olha, se você não der o dízimo, você vai chegar na sua casa, tem um demônio na porta ali, vai tomar, na cozinha tem outro que vai gastar o gás mais ligeiro. Isso é conversa balela, isso é bobagem. Paulo está dizendo assim, ó, não que eu procure, eu não estou atrás disso, não. É bem-vindo se você quiser dar. Mas, o que é que ele diz? Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Porque ele sabia, Paulo tinha convicção de que quando uma pessoa ajudava na obra de Deus, Deus o abençoava. E isso ainda hoje acontece, irmão. O nosso Deus, na sua onisciência, no conhecimento, ele sabe cada moeda que você deu. E tem um detalhe que talvez você não saiba. A oferta verdadeira não é a quantidade em si. Não vá pensar que é a quantidade que vai comover o coração de Deus, não. O que vai deixar Deus feliz é como você está dando a oferta. Qual é a motivação correta da sua oferta. Porque nós temos um exemplo no Novo Testamento, quando Jesus chega no templo, estavam ofertando. Né? Alguns chegavam com sacos de dinheiro. Aí, para os olhos humanos, alguém disse, olha aí, é povo crente. Mas Jesus olhou e viu o coração. E disse, olha, vocês estão vendo aqui, essa viuvinha, ela está ofertando duas moedazinhas, 2 leptozinhos. E se eu disser para vocês, Jesus disse para ele, se eu disser para vocês que a oferta dela tem mais valor do que a deles aí. Mas Jesus, tu não viu não o saco de dinheiro? Deus não olha para isso. Deus, ele olha, é como você está dando. Aquela viúva deu 2 ofertas, ou 2 moedas, porque é o que ela tinha. E, pelo que Jesus ensinou, ela teve mais valor do que a oferta dos ricos, porque o rico estava dando do que estava sobrando, e ela estava dando de toda a sua pobreza tudo que tinha. Isso aí é conforto, não é verdade? Entendeu? Então, ainda dentro da ética, né? Então, Paulo aqui, ele considera o costume judaico e ele fazia isso, não é verdade? Ok? Continuando, né? Falar do cristianismo. Continuando, e dos ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministrava como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, até mesmo recomendada nas Escrituras desde o Antigo Testamento, não é verdade? E aí, exatamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 seguinte, ele vai falar sobre esse direito que a pessoa que pregava tinha, né? Se você foi chamado para pregar o Evangelho, não é verdade? E você trabalha o tempo integral na obra, Deus colocou você naquela posição. Não foi Deus que tirou você do trabalho? Não foi Deus que colocou você naquela função para trabalhar direto? Então, o mesmo Deus que tirou você, o mesmo Deus que colocou você nessa função, ele vai usar alguém. E quem seria essa pessoa usada? A própria igreja, os próprios irmãos com os dízimos e ofertas. É o que Paulo mostra aqui. Foi não? Quem foi que perguntou? Quando ele fala lá em capítulo 9, 6 e 7, né? Peraí, 9? 2 Coríntios, é? Vamos ver aqui, 2 Coríntios, 9, 6 e 7. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ler aqui o texto para a gente entender melhor, né? O irmão está fazendo uma pergunta. Se 2 Coríntios, é isso mesmo? 2 Coríntios 9, 6 e 7 tem a ver com isso. Vamos ver aqui, eu vou ler aqui o texto. 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também... Peraí, vamos ver aqui. Tá, vou ler de novo. E afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura e abundância também ceifará. Cada um, olha aí, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
pois Deus ama a quem dá com alegria. A irmã está perguntando se isso aqui é dízimo. Não, isso aqui é ofertas. Só que como, veja bem, o que aconteceu? Qual foi o problema? É que do Antigo para o Novo Testamento, as igrejas se utilizaram deste termo dízimo. O que é dízimo? 10%. Ora, vamos ser bem coerentes. Se na época da lei, dizimar com 10% era o correto, e se hoje nós estamos numa dispensação superior à lei, então o mínimo que você deve ofertar é 10%. O mínimo. Agora, o ensino correto é esse. Não com tristeza. Ai, meu Deus, hoje é o dia do dízimo. E agora, Jesus? Será que... Não dê não, meu irmão. Outra coisa. Rapaz, eu vou dar, mas eu tô tão pensativo, rapaz. O que será que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Não dê também, não. Perdeu a bênção já. Você tem que dar com a direita e esconder a esquerda atrás aqui para ela não saber quanto foi que você deu. Dê e se esqueça. Porque se ficar pensando, já perdeu a bênção. Entendeu aí? É isso que a Bíblia nos ensina. Então não é a questão do dízimo em si, é ofertas. Como eu acabei de dizer, e até hoje ninguém pode me provar e dizer, não, irmão, mas o dízimo é bíblico, no Novo Testamento. Não se usa. Mas Jesus falou, quando Jesus falou para os fariseus que eles davam dízimo, ainda não tinha chegado a época da graça. Você não vai encontrar em nenhum texto do Novo Testamento o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, qualquer um deles dizendo assim, tragam os dízimos, tragam, olha, não esqueça. Não existe. Porque nós estamos numa dispensação de pessoas mais entendidas do que o pessoal da lei, rapaz. Ora, se a lei exigia 10%, o que é que nós podemos fazer? Dá mais do que 10%, dê 11%, pronto. Você já é um cristão do Novo Testamento. É isso que é verdade, irmão. Agora o problema, irmãos, qual é o problema? Vou dizer para você. O problema é que tem muita gente que se aproveita do texto fora do contexto. Né? Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Quando eu aceitei a Jesus, deixa eu dizer, não se escandalize não. Mas quando eu fui batizado em águas no dia 7 de setembro de 89, no ano que eu aceitei a Jesus, certo? E lá onde eu estava, que eu não vou dizer onde era, a gente recebeu a carteirinha de membro lá da igreja, e atrás estava lá estampado o versículo de Malaquias 3,10. Trazei os dízimos para a casa do Senhor. No dia, na última aula do discipulado para o batismo, que é antes do batismo, teve uma reuniãozinha lá, né? E eu via a preocupação do líder com respeito ao dízimo. Olha, vocês vão ser batizados. Não esqueçam, está aqui na Bíblia Sagrada, você tem que trazer o dízimo, senão Deus não te abençoa. Olha aí. Querendo limitar a bênção de Deus através de pagamento. Eu tivesse entendimento, eu teria dito, pastor, como é que eu vou dar? Eu estou desempregado, como é que vai ser esse dízimo? Ele já não teria como responder. Então não existe. Você tem que ser consciente de que se você recebeu tudo que você recebe, você vai dar por gratidão. Existe no Antigo Testamento duas maneiras de se ver o dízimo. A maneira como Abraão deu e a maneira como Jacó deu. Qual é a diferença de um para o outro? É que o dízimo, vou começar pelo de Jacó. O dízimo de Jacó foi um dízimo votado. Desculpa a expressão, barganhado. Primeiramente ele disse, Senhor, se tu me abençoar, se eu chegar lá e ninguém me matar, se ninguém roubar um carneiro meu, se ninguém roubar um camelo meu, aí eu te dou o dízimo. Tudo bem, foi um voto, ele fez. É o dízimo de Malaquias 3,10, que é o dízimo do Antigo Testamento. Mas muito antes da promulgação da lei, nós encontramos quem? Nós encontramos Abraão, pelo Espírito de Deus. Se encontrando depois da guerra, ele pegou os despojos da guerra contra aqueles 4 reis ali, daquele vale ali, e ali ele pegou aqueles despojos, e Deus ali o provou na mesma hora, mandando vir até a sua presença o sacerdote de Salém, Melquisedeque. E quando Melquisedeque vem até Abraão, Abraão vai e entrega o dízimo.
Quem foi que instituiu esse dízimo? Só pode ter sido o Espírito de Deus, que tocou no coração de Abraão, e Abraão preparou os 10% do dízimo e entregou para o sacerdote. E o sacerdote também, que é um mistério, ninguém podemos entrar na questão agora, que não é o assunto, mas esse sacerdote, seja lá quem for, ele recebeu os dízimos. E para receber dízimo tem que ser sacerdote mesmo, tem que ser, não é verdade? Tem que estar na direção de Deus. E quando ele recebe o dízimo, pode crer, eu conjecturo, mas eu tenho certeza que a minha conjectura não é errada. Eu conjecturo que Deus ali sinalizou como deveria ser o dízimo da igreja. E em recompensa, Deus trouxe, usando ali o Melquisedeque, e trouxe duas coisas para Abraão, que é exatamente o que a gente hoje celebra todo mês. O que foi? Pão e vinho. Por que ele não trouxe um pedaço de carneiro assado lá da tribo dele? Ele trouxe pão e vinho. Quando Jesus termina seus últimos dias aqui na terra, na última reunião, ele agora, que era acostumado, os judeus, quando celebravam, né, a Páscoa, né, o Pessah, ou a passagem, o que é que acontecia? Se comia carneiro assado na brasa, pão sem fermento e acho que a sobremesa era ervas amargosas, né? Deve ser muito gostoso, né? Entendeu? Então Jesus substitui tudo isso pelo pão e vinho, numa condição: saiba o que é que você está fazendo, não coma só por comer, não. Esse é o que eu costumo sempre dizer. Jesus pegou o pão e disse assim: olha, está vendo isso aqui? Esse é o meu corpo, que já já vai ser cortado ali na cruz. Comam e vocês vão ser abençoados. Está aqui o sangue, meu vinho, o vinho é o sangue. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, na obra missionária, ou no trabalho, alguém tem um problema nosso, que às vezes a gente só entende a obra missionária transcultural. Ah, irmão, o irmão vai para o exterior. Ah, não sei o que, vai não sei para onde. Irmão, e os daqui? Onde é que estão as igrejas no interior que estão precisando de ajuda missionária? Quantos líderes no interior não estão passando necessidade? E agora, com esse advento da internet, cheio de descongregados, cheio de desigrejados, dizendo que isso é besteira, não sei o quê, todo mundo tem um celular, todo mundo é doutrinado toda hora, mais difícil ficou a situação dos líderes no interior. A quantidade de gente que um dia dizimou, hoje não dizima mais, não oferta mais, que diz que os pastores já estão ricos, aquela coisa toda. Meu irmão, isso tudo é engano, isso tudo prejudica aquele que realmente quer fazer o trabalho de Deus, né? Mas aqui, o subponto 3, tempo no instante passa, né? A ética financeira aqui é exatamente isso. Paulo aqui, ele está ensinando que o dever de ofertar é algo gratificante. A pessoa que dá, ele tem uma passagem que eu não me recordo aqui onde é que está, ele diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o que nós devemos entender. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, por favor. Missionários fazedores de tenda. Agora vamos para o ponto que tem o título da lição. Fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova, né? Alguém pode pensar que é coisa moderna, né? Mas não é. É tão antiga as escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Aí você agora aproveita, quando for ler esse ponto de novo, você aproveita e dá uma checadinha nesse folhetozinho que a gente distribuiu para vocês, né? Ok? Então, fazedor de tenda. Mais uma vez, vou recapitular novamente. O que era o fazedor de tenda, senão a pessoa que tinha a habilidade de construir, né? De fazer esse tipo de... Era uma arte muito importante, porque você levava ela e montava e desmontava, né? Era uma tenda móvel, muito, muito prático, né? Hoje, o que é prático é um guarda-chuva, né? Você abre aqui, uma tendazinha, né? Para chuva, para o sol. Mas naquela época não, era uma barraca que cabia 2, 3 pessoas, você montava.
Os romanos usavam muito esse tipo de barraca, como eu disse, quando eles iam fazer as suas campanhas militares, né? Entendeu? Então, no contexto de missões, a expressão fazedor de tenda tem a ver, né, com os discípulos de Jesus, conforme já falamos, não é isso? Chamados e comissionados pela sua igreja para usarem os seus talentos e habilidades. Quer dizer, eu penso assim, pode haver algo mais gratificante do que um missionário fazedor de tenda que é médico, que é enfermeiro. Então é muito interessante ele trabalhando ali, visitando aquelas comunidades pobres, levando o socorro, a ajuda, não é verdade? De forma de saúde, e ao mesmo tempo aproveita e diz que Jesus é a saúde desse povo. Pronto. Não é forte ou não é? Porque, irmãos, me desculpem a gente falar assim, mas muitas vezes o evangelho, às vezes ele é mal interpretado, porque eu prego que só, mas alguém que me conhece, um exemplo, estou só conjecturando, alguém que me conhece ou nos conhece diz assim, olha, prega tanto, mas eu nunca vi ele estender a mão para ajudar ninguém. Mas prega que é uma beleza, mas quando fala de ajudar alguém, prega o que não vive. Entendeu aí? Então, o que a revista aqui nos recomenda, claro que, como eu disse a vocês, nem todo mundo tem essa visão, mas deveria ter. Não perca a oportunidade aonde você tiver. Pregue. Está na faculdade, na hora do internet, não vá sair gritando, não, porque o povo vai dizer que você é doido. Porque tem gente que também não tem entendimento, aí sai, né? Pregando. Você tem que pedir a Deus estratégias, oportunidades para pregar o evangelho. E Deus concede essa oportunidade. Agora, quando Deus lhe der a oportunidade, aproveite. Olha, há alguns anos atrás, um sobrinho meu, no Maranhão, foi casar, né? E mandaram um convite para a gente aqui em Fortaleza, né? Para a gente estar lá. E aí, não sei por qual motivo, a minha irmã que ia também, juntamente com a minha mãe e outra irmã minha, disseram, olha, vamos também. E eu, meu Deus. Aí, de repente, me veio aquela vontade de ir, né? Estava havendo uma promoção de passagem até barata, a gente comprou a ida e a volta logo, tudinho, né? Rapidinho, 10, 50 minutos de avião, antes você chega em São Luís, né? E eu fui para a festa, né, no casamento, mas eu fui, pode crer, fui para uma festa de casamento. Eu fui para o casamento. O casamento foi na sexta-feira, foi num buffet, um negócio muito bonito, aquela coisa toda. Aí quando foi no sábado, na casa do meu irmão, filho dele, né, que tinha casado, fizeram lá um churrasco. E por volta de meio-dia, o meu sobrinho viria com a esposa, né, recém-casados, para a festa, né? E aí estava lá o pessoal, muita gente, tinha até uma banda tocando forró, né? Ia tocar forró pro povo, aquela coisa toda, a gente estava lá, né? Aí, de repente, olha o que as oportunidades. Aí a minha cunhada, esposa do meu irmão, que faleceu até agora esse ano, a Fátima, disse assim, eu quero dizer para vocês aqui que está conosco aqui minha sogra, minha cunhada e tal, e também está comigo, também está conosco também aqui, meu cunhado, pastor, nessa época não é pastor não, pastor Aurélio, ele vai trazer aqui uma palavra, só que eu não sabia que a intenção dela não era pregar o evangelho, que eu pregasse o evangelho. A intenção dela, depois eu soube que ela ficou chateada comigo, porque a intenção dela era que eu falasse bem do casamento, do filho dela, né, do meu sobrinho, com a esposa, e só, meu irmão, que eu nem estava nem aí. Me deram o microfone para pregar, e eu preguei cerca de uns 30, 40 minutos, só evangelho de salvação. E ainda terminei, a banda estava lá, eu disse, aproveita a banda, bota aí para mim aí um sol maior. Aí o músico botou. Aí eu comecei a cantar, não vou cantar para vocês não, porque não está na hora não. Aí eu comecei a cantar, eu digo, olha, eu vou cantar para vocês aqui nessa manhã, uma música aqui, que para mim é o hino nacional da minha salvação. Aí todo mundo, vixe, já tinha falado sobre salvação, aí comecei a cantar a música chamada Reconstrução, de Jorge Vilar.
Que o mundo saiba agora e saiba nesta hora, hoje ou amanhã é o que interessa. E como me interessa que o mundo saiba mesmo que Cristo me salvou. Eu era uma casa antiga e sem forma, tapera velha sem valor. Mas o meu dono é paciente, reconstruiu-me de novo. Aí pronto. Ficou todo mundo assim, ó. Quer dizer, são oportunidades. Eu fui para São Luís do Maranhão na intenção de ir para um casamento, de ver meu sobrinho vir, mas aproveitei, né? Não fui gaiato, não pedi oportunidade, ela mesmo foi que deu. Até depois ela ficou até assim, depois os outros disse assim, poxa, rapaz, eu convidei o Aurélio para ele falar bem do Alexandre, ele foi falar, foi de Jesus. Olha, se eu ia falar de Alexandre, meu irmão, ora, se eu sei disso, para falar de homem, fui falar foi de Jesus, mas gastei uns 40 minutos ou mais só na palavra. Eu sei que eles depois foram comer churrasco, foram beber lá a cachaça dele, mas consciente. Levaram primeiro uma injeção de evangelho, para depois beber lá a cachaça dele, mas ouviram a palavra, né? Então é isso que a gente tem que aproveitar. Muito bem. Segundo ponto, ponto 2, a força missionária do mundo. Vamos ver aqui esse ponto como é interessante. Já vimos, né, os fazedores de tenda, já não precisa nem a gente explicar, que os irmãos já têm consciência, a gente já mandou esse material. Vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico diz assim, força missionária no mundo. Milhões se tornaram, é isso mesmo? Milhões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Isso aí foi o que Jesus fez, né? Veio ao mundo e morreu para nos reconciliar com Deus. Deus se reconciliou conosco, pecadores, através da morte de Jesus. Então, e ele conta conosco para continuar essa missão. Porque, olha, veja bem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por isso que é importante a gente estudar a palavra, ler a Bíblia muito. Vocês viram aqui o irmão falando, o pastor? Ele mostrou a questão até um videozinho, a pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, como vai aumentando, né, o nosso intelecto, né, com respeito a Deus, não é verdade? Então, para poder a gente ter essa graça de pregar o evangelho correto, você precisa primeiramente o quê? Você primeiramente precisa orar. Pedir a Deus, Senhor, eu estou aqui, mas me ajude, Senhor, numa oportunidade propícia, pregar a tua palavra como realmente ela é. O grande problema é que, às vezes, as nossas pregações, elas não conseguem alcançar as pessoas, ou o mundo, né, por falta do conhecimento. Você não foi para o exterior, você não foi fazer missões como muitos fazem. Mas, às vezes, Deus coloca você numa condição ou numa oportunidade para você falar. E aí você vai falar o quê? Aceite Jesus, irmão. Irmão, aceite Jesus, não sai para o inferno. Será que é isso a palavra que Deus quer que a gente pregue? Eu sei que tem momentos, tudo tem a hora, tudo tem um tempo. John Eduardo, ele pregou um sermão sobre a condenação eterna que deixou todo mundo numa praça agarrado nas árvores, nos bancos, com medo. Mas foi Deus. Mas a nossa pregação verdadeira, ou a nossa missão mesmo, é anunciar um evangelho com sabedoria. Com misericórdia e sabedoria. Por exemplo, quando você vai lá para Atos dos Apóstolos 17, você encontra Paulo pregando no meio dos pagãos. Olha onde é que Paulo estava. Na capital do mundo, a capital da filosofia mundial. Grécia, Atenas. Aí chamaram Paulo, deram a oportunidade a Paulo. Imagine se Paulo não tivesse controle. Se Paulo fosse levado pelas emoções. Ele tinha logo metido o chinelo no povo. Mas não. Ele chega com muita tranquilidade e ainda elogia os seus ouvintes. Tinha passado pelo meio dos altares pagãos, aí aproveitou a religiosidade daquele povo, que era um povo religioso, tinha altar de todo tipo de Deus, e ele viu aqueles altares, e também no meio desses altares tinha um que não tinha nenhuma imagem. Aí agora que eu faço aqui a minha propaganda de Deus aqui, já. E aí ele vai e fala, e começa a dizer, olha como é que ele começa. Irmãos, esse discurso de Paulo, diz os historiadores, não são nem crentes não, viu? Diz esses historiadores que é considerado uma das obras de oratórias mais positivas do mundo, de todos os tempos. Varões atenienses,
passando agora pelos vossos altares, vi que vocês são acentuadamente religiosos. Olha aí. Aí todo mundo ficou feliz, né? Mas, vendo isso, eu aproveito aqui para vocês, para dizer que uma coisa me chamou a atenção. É que no meio de tudo isso, desses altares, tinha um que não tinha nada. Só o nome, ao Deus desconhecido. Pois é esse aí que vocês honram sem conhecer, que eu estou aqui hoje. E haja palavra nele. Eu pergunto a vocês, aceitou Jesus muita gente? Ninguém aceitou Jesus. No final, 3 pessoas. Mas foi a semente para começar a igreja na Grécia. Olha aí como é que é. Entendeu aí? Então, a força missionária do mundo, pessoal. Entendeu aí? Vamos aqui bem rápido. No final do primeiro parágrafo. Neste sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais empreendedores. Olha aí, pessoal. Estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através das suas vidas e trabalho. Então, ainda hoje, nessa última onda, ou nessa última leva de fazedor de tenda, ainda existe no mundo algumas pessoas, não sei quantas, nem onde estão, mas que são pessoas que têm sua própria vida financeira, seu ganho próprio, e estão aproveitando para pregar o evangelho. E isso aí, pode crer, é uma força, ainda é uma força missionária no mundo. Vamos agora para o terceiro ponto. O preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Quer dizer, não é de qualquer jeito. Eu tive um sonho, vou já me preparar para ir não sei para onde. Será que esse sonho é de Deus? Olha, muita gente que eu conheço aqui em Maracanaú, infelizmente, por falta de prudência, foi e voltou mal e se deu mal. Eu conheci pessoas aqui em Maracanaú que venderam até a casa. Vixe, já? É mesmo, né? Já está terminando já? Meu Deus do céu. Mas vai dar tempo. Aí, veja bem, vendeu tudo que tinha. Porque alguém diz assim, eis que eu tenho um negócio contigo. Vou te mandar. Aí o sujeito foi e obedeceu a voz do profeta que não era de Deus. Foi, não deu nada certo, voltou batendo e antes tinha sua própria casa, terminou seus dias e morreu já, morando em casa de aluguel. Então não é assim. Há um preparo, principalmente espiritual, de oração. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Já chegou gente lá em casa, profeta, de acertar uma coisa e se a gente não tiver cuidado, acaba se engodando com a outra. Chegou um rapaz lá em casa, missionário, dizendo que era missionário. Deus estava me dizendo que você tem um filho trabalhoso, né? Realmente eu tinha mesmo. Não sei se foi Deus que revelou a ele, se foi um adivinho, sei lá. Pois é, meu irmão, mas Deus é da vitória. E tem uma coisa, Deus manda dizer, aproveita, diga para o meu servo, que ainda esse ano em setembro a gente estava, ainda esse ano, em Natal, ele estará passando o Natal em São Paulo, é lá que eu te quero. Olha aí, rapaz. E eu fiquei tão empolgado com esse recado. Nessa época a auxiliadora vendia Avon. Eu disse, minha filha, tu não joga essas caixas fora, não, guarda tudo que é para nós aproveitar, quando a gente for, né, ter onde guardar as coisas, né. Meu irmão, se ela não tivesse botado essas caixas fora, ainda estava lá ainda. E até agora ainda estou aqui. Entendeu? Então tem que ter cuidado, porque tem muita coisa que não é certa, que não é correta. Certo? A gente tem que ter muito cuidado. Preparo de fazedor de tenda. Se você realmente tem uma profissão e Deus abriu a porta para você ir para aquele país, e lá você vai se utilizar desse trabalho, seja como professor, seja como enfermeiro, seja como médico, e ali Deus lhe coloca, abre as portas, então aproveite. Você não já tem sua renda? Então aproveite que a porta está aberta e diga que Jesus é bom. E fale de Jesus, aí sim. Último ponto para a gente terminar. Mas passa tão rápido que a gente pensa que está começando, já está terminando. A vocação e profissão e missões. Deus é quem chama. Olha aí, tá vendo aí? Quem é que chama? Deus, irmão. Cuidado, que às vezes nem toda voz é de Deus. Diga, irmão.
Eu não estou ouvindo, irmã. Me desculpa, deixa eu chegar aqui mais perto. Como o senhor falou, né? Quando a profissão vem dizendo assim, é isso que estou te falando, isso acontece, né? Sim. Se a gente está no espírito, a gente percebe que é Deus. Se não tiver, não percebe isso. Por isso que tem que estar no espírito. É claro. Tem que estar. Paulo manda, né? A Bíblia manda, ela dá em espírito. E não cumprireis a cobiça da carne. Tem que ter espírito, é verdade. Pois é. Então, veja bem, Deus é quem chama, irmãos. Tá aí, Deus chamou Paulo ou não chamou? Onde é que está a chamada de Paulo? Começa lá em Atos 9, quando Deus salva ele e diz para o Ananias que ele é um vaso escolhido para um trabalho especial. Olha aí, chamada. Eu pergunto a vocês, quantos anos se passou para Paulo começar a fazer a chamada, a realizar a chamada? 13 a 14 anos, irmão. Então, de Atos 9 até Atos 13, Paulo passou muito tempo aguardando. Às vezes Deus tem um negócio com a gente e ele até fala, pode até ser Deus, mas não é obrigado a acontecer no outro dia. O nosso problema é o imediatismo. Ah, Deus falou, eu já vou mandar a mulher guardar as caixas para nós ir. Olha aí, a bobagem, né? Tem que ter cuidado, irmão. Não é verdade? Tem que ter cuidado. Deus é quem chama. Eu não vou nem ler aqui, mas as oportunidades para nos envolvermos com esse trabalho é o próprio Deus que não dá tempo para a gente falar muita coisa, o tempo é muito rápido, né? Exercendo a vocação, é o segundo ponto. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercemos a nossa vocação, tá vendo? Para quem que Deus lhe chamou? Vocês já viram falar de um dos maiores missionários que foi para a Índia? O nome dele chamava-se William Carey. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Carey foi para a Índia, menino, mas sofreu, viu? Até um filho ele perdeu lá. Ia pregar o evangelho para as pessoas, todo mundo ia lá, nos bancos das praças. Jesus, é bom, mas aquela voz tão fraca, sabe? Aí ele ficou atribulado. Era um sapateiro ele, viu? Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui neste lugar, Jesus? Misericórdia, eu acho que eu estava doido. Se desesperou, ficou triste. Você quer conhecer um pouquinho, em suma, a história dele? Assista, tem um filme do YouTube muito conhecido, Chamas na Escuridão, é com ele. A história de William Carey. Mas o que aconteceu? Olha como é que Deus trabalha. William Carey, ele ia passando e, de repente, ele viu um ritual ali na Índia, que era chamado o ritual da pira. Uma mulher sendo levada para ser queimada numa fogueira junto com o marido morto. Porque lá acontecia muito isso, sabe? Quando o marido morria, a esposa tinha que ir com ele para a fogueira, para cremar também. Agora, só que o marido estava morto, não ia sentir nada. Agora, a mulher viva tinha que ir com ele. Quando ele viu aquilo, ele ficou horrorizado. Meu Deus, que lugar é esse que eu estou? E aí ele começou a desenvolver um trabalho com respeito a essas coisas. Pois eu digo para vocês que o ritual da pira acabou-se na Índia graças ao William Carey. Ele lutou. E outra coisa também, como ele não tinha uma chamada eloquente para falar a palavra, Deus começou a usar ele, sabe para quê? Para trabalhar através de dialetos, usando dialetos, que lá são muitos, não? Na Índia tem muitos dialetos. Então Deus começou a usar ele para transcrever, para fazer, né, Novos Testamentos, Antigo Testamento na língua deles. Olha aí como era diferente. Às vezes a gente não sabe, Deus chama a gente para uma coisa e a gente quer outra. Entendeu? E aí é exatamente isso aqui, né? Essa segunda parte aqui, né? Exercendo a vocação. Qual foi a vocação? Porque o grande mal, muitas vezes, de nós, é que a gente acha que só faz o trabalho de Deus quem prega. Ah, se não me der o microfone, eu vou para outra igreja. Ah, se eu não subir nesse púlpito, me sentar. Meu irmão, tem tanto tipo de trabalho. Agora, cabe a cada um de nós conhecer qual é a vocação. Qual é a vocação? Ensinar? Então esmere-se, aproveite, esmerar, afiar-se. Qual é a vocação? Evangelizar mesmo, afinco, vá lá e faça com garra, né? Qual é a vocação? Ai, irmão, eu sinto tanta vontade de ajudar na obra com dinheiro. Colabore. Então, cada um Deus chama. Entendeu aí? Exercer a vocação.
Deus lhe chamou para aquilo? Então faça aquilo que você realmente tem, né, no seu coração. E por último, minha profissão, meu campo missionário. Agora aqui é forte, viu? Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro, olha aí, e aonde mais? Dentro e fora da igreja. Eu costumo sempre dizer que ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. É ou não é? É fácil demais. Glória, aleluia. Agora lá na faculdade, lá no trabalho, é verdade? Aí é que está. Então, nós devemos aqui aproveitar, como diz aqui o assunto, né? Minha profissão, meu campo missionário. Você é um enfermeiro? Então, evangelize lá, nas horas de folga. Claro, é o que eu costumo sempre dizer, todo excesso é fanatismo. Toda hora falando de Jesus, toda hora. Não, mas tem os momentos, na hora do intervalo. Outra coisa também que eu costumo sempre dizer, aproveite a oportunidade. Não se intrometa, não entre de gaiato. Deixa ver o povo dar um sinal. Aí quando aquela pessoa estiver interessada, que você está ali numa roda, de repente alguém fala tal. Eu digo, e agora? Por exemplo, para terminar. Eu estava, esses dias agora passados, mês passado, eu estava precisando fazer pilates, né? O médico passou devido à minha coluna. E eu me matriculei lá e comecei a fazer umas aulas. E lá, as pessoas que faziam comigo falavam muito de Jesus, sabe? Só que aí eu vi quando eu disse assim, olha, vamos lá para a nossa reunião. Vai ser legal demais. Sabe quem vai estar lá? Fulano de tal. Aí eu aproveitei e disse, é mesmo? Aí perguntei a elas, onde é a reunião? Ela disse, é lá no Centro Espírita tal. Aí eu digo, eita. Aí eu digo, agora, Jesus, que eu vou entrar. Sem querer, ela falou isso. Aí eu fui e disse, pois é. Quer dizer que lá vocês falam de Jesus? Assim, Jesus, ó. É assim. Eu digo, mas me diga uma coisa. O palestrante que fala de Jesus lá, ele fala que Jesus é Deus? Não. Jesus é um espírito superior que evoluiu, tal. Aí eu aproveitei, diga agora. Aí eu disse, olha, pois o Jesus da Bíblia, ele nunca evoluiu no espírito. Ele é Deus. Aí eu aproveitei e disse, e se você não acreditar que ele é Deus, as outras coisas não têm valor nenhum. Não adianta dizer que ele foi um bom judeu, que ele foi um espírito evoluído, que ele foi isso ou aquilo, um bom professor, uma pessoa boa, que ele levantou morto, que... Você pode dizer tudo isso. Mas se você não aceitar a sua divindade, eu disse, espera, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E pastor, eu digo, é assim. Ou ele é Deus, eu tive que usar a mesma expressão de C.S. Lewis, né? Ou ele é Deus, ou então foi o maior maluco que já pintou por aqui. A menina fica tudo assim, depois então pronto. Agora, lá na igreja que eu vou, não, a gente fala do Jesus com Deus. Evangelizei ou não evangelizei? Se não quiser ouvir, mas eu falei. É isso que o povo está dizendo assim, ó. Aproveite a profissão aonde você está e divulgue Jesus. Não se omita, não faça como alguns, me desculpa, brincadeira. Tem muito crente 007. Sabe o que significa? É o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Mas a gente tem que aproveitar e pregar o evangelho para as pessoas, né? E concluindo, bem rapidinho, o que é que diz aqui a conclusão? Vamos lá. Deus está chamando cada vez mais profissionais para levarem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Para fechar, é o que eu disse. Tem locais que você só vai entrar se você tiver uma profissão. Não vai chegar lá com a carteirinha de pastor que você não passa do portão. Volta. Agora, se você chegar lá com uma profissão e aquele país estiver precisando de você naquela profissão, então é a porta que Deus está abrindo para você fazer tendas. Você é o fazedor de tenda, e aí é que você vai ganhar o seu dinheiro, ajudando o povo e, ao mesmo tempo, não perdendo as oportunidades para ministrar e dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Josué.